teste do coraçãozinho, a gente teve algumas modificações importantes que vocês precisam saber. Então, o que aconteceu de diferente? Agora, o meu teste, ele tem valor se ele é feito no recém-nascido maior ou igual que 35 semanas. Antes era 34, agora é 35. Ele tem que ser feito entre 24 e 48 horas de vida. Isso se manteve. E a técnica do exame qual que é? A gente pega um sensor de oximetria, coloca na mãozinha direita do recém-nascido e em qualquer um dos membros inferiores. E aí o que a gente faz? Eu tenho só um sensor, por exemplo, não tem problema. Mede a oximetria na mãozinha direita, anota o valor. Depois você pega o oxímetro e coloca num dos pezinhos e vê o valor. E aí, como a gente vai interpretar o resultado? Bom, teste negativo, ou seja, bebê tá bem, tá maravilhoso, não tem risco de cardiopatia congênita, pelo menos não pelo teste de triagem, se ele tiver uma saturação de oxigênio maior ou igual a 95% e uma diferença entre os valores do membro superior e do membro inferior menor do que 3%. Então, menor ou igual, estaria tudo bem se aquele bebê tivesse com 99% e 97% no membro inferior, por exemplo. Aí eu poderia dar alta. O que eu considero hoje um teste positivo? Ou seja, esse bebê precisa de avaliação cardiológica. Se ele tem a saturação menor ou igual a 89% em um dos membros. Se eu tenho um teste alterado com menor ou igual a 89%, acabou. Ele vai ter que ser reavaliado pelo neonatologista e eu vou precisar de uma avaliação cardiológica e um ecocardiograma antes dele ir embora, tá? Então, eu tenho hoje um teste positivo, um teste negativo e agora eu tenho um teste duvidoso. O teste duvidoso é aquele onde eu recebo uma oximetria de pulso que está entre 90% e 94% ou que tem uma diferença de membros maior ou igual a 4%. Por isso que aquela questão de 2022 continua válida para a gente, porque ela está com uma alteração maior ou igual a 3%, a 4%. Então, eu tenho um teste duvidoso. O que eu preciso fazer agora? Repetir o teste após 1 hora. E essa repetição, se na minha repetição o teste continuar alterado, eu vou repetir mais uma vez depois de 1 hora. Se continuar alterado, não. Se continuar duvidoso. Porque se ele vem menor do que 89%, acabou. Eu tenho uma criança com risco de cardiopatia congênita e que precisa de uma avaliação cardiológica. Beleza? Esse aqui é o fluxograma que está no documento. Me tira daqui, porque senão ninguém vai conseguir enxergar o que está escrito aqui. Coloca em tela cheia. Vamos lá, pessoal. Vamos olhar essa coluna rosa, todo mundo junto. Nessa coluna rosa é a coluna do teste negativo. Então, veio menor ou igual a 89%. Qual que é a minha conduta? Vamos direto realizar uma avaliação cardiológica, tá? Então, não vou repetir o teste. Não há necessidade de repetir o teste se eu estiver nessa coluna rosa. Vamos para a coluna verde agora. Aqui na coluna verde é o teste positivo. Preciso repetir? Não preciso repetir nada. A criança está bem, não tem alteração no teste do pezinho, pode ir de alta. E nessa coluna do meio é a coluna do teste duvidoso. Então, se eu tenho uma saturação entre 90% e 94% ou a saturação tem uma diferença maior ou igual a 4% entre os membros, repete em 1 hora. Se no meu próximo teste continuar com o resultado duvidoso, repete em mais 1 hora. Se continuar duvidoso, esse paciente vai ter que fazer um ecocardiograma, uma avaliação cardiológica. Belezinha, pessoal? E se em qualquer momento da minha repetição dos testes, o teste vier negativo, acabou, tá? Ok? Então, isso daqui é importante, é uma modificação que a gente teve no teste do coraçãozinho que vocês têm que ficar ligados. E temos que lembrar, claro, para a prova dos outros testes de triagem neonatal. Teste do reflexo vermelho, o que é isso? É executado pelo próprio pediatra com um oftalmoscópio, numa penumbra, sem dilatar a pupila do bebê. Você vai colocar o oftalmoscópio a mais ou menos 50 centímetros do bebê e vai
colocar a luz nos olhos dele para observar o reflexo vermelho. Isso aqui é uma triagem para alterações que podem acontecer, que podem modificar, que podem levar a uma opacidade do globo ocular, como por exemplo, catarata congênita ou o retinoblastoma, tá? Próximo teste é o teste de triagem auditiva ou o teste da orelhinha, que eu vou justamente verificar a acuidade auditiva deste bebê. E ele tem que ser feito, se o bebê tiver baixo risco para déficit auditivo, ele pode ser feito com o BERA. Mas se ele tiver um risco elevado para a deficiência auditiva, vai ser feito com o potencial evocado de tronco encefálico. Depois a gente tem o teste da... Eu estou falando rápido aqui, que é só para vocês lembrarem que eles existem. Tem que estudar tudo isso daí. Teste da linguinha é para avaliar quem? Frênulo lingual, para ver se essa criança tem dificuldade na amamentação e se ela vai evoluir com dificuldade também para fala. E o teste do pezinho? O teste do pezinho maravilhoso, né? Que já foi sancionada a lei para contemplar 50 doenças, mas até o momento a gente tem contemplado 7 doenças. Pelo menos a toxoplasmose congênita já entrou em algumas localidades do país. Então eu já recebo o exame do SUS com as 7 doenças, mas as outras doenças ainda não foram implementadas, tá? Então lembrar que a gente tem aí hemoglobinopatias como anemia falciforme, fibrose cística, fenilcetonúria, hiperplasia adrenal congênita, hipotiroidismo congênito e deficiência de biotinidase e agora a toxoplasmose congênita, beleza? Teste de triagem neonatal, o que você precisa saber em relação ao teste do coraçãozinho foi dito aqui, em relação aos outros testes, tem que dar uma olhada, especialmente no teste do pezinho, pelo menos nessas 7 doenças, tá bom?